o fim do Nerd Games. Eu tava aqui na dúvida se eu faria esse vídeo nesse canal ou no meu canal principal, mas eu vou falar aqui mesmo que eu tô querendo fazer mais nesse formato vlog, né, falando de coisas, embora envolva games também, coisas mais pessoais e tal, algumas experiências e tal, né? E muitos sabem aí que a gente estava com um projeto, acho que a maioria de vocês sabem, né, lá no Nerd Games, né, que era um braço do Nerd focado para games. E vocês, se vocês entrarem lá, ou se você estava acompanhando lá, você vai ver que faz mais de um mês que não tem vídeo, não tem conteúdo, não acontece nada lá. Simplesmente porque o projeto acabou. O Nerd Games acabou, né? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da experiência, falar o que aconteceu, por que acabou, o que vai acontecer com aquele canal lá, enfim, a gente vai falar de algumas coisas aqui, então vamos lá, né? Bem, o Nerd Games ele surgiu lá com a ideia do Mnest, talvez você conheça o canal do Mnest aí, ele era da produção, então ele não aparecia nos vídeos, mas ele ficava lá por detrás das câmeras, basicamente, né? Produzindo, fazendo as paradas em relação ao canal. E aí, eu acho que, eu não lembro muito qual foi a ordem, eu sei que o Kaká foi convidado lá pra participar, e aí ele chamou mais um, né, que foi o Guzang. Só que o Guzang acabou pulando fora, e aí o Caio veio falar comigo, porque eu já tinha falado pra ele que eu tinha vontade de vir morar aqui em São Paulo. Eu não morava em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, né, e ele falou, pô, você já quer vir pra São Paulo, né, quer participar do projeto do Enerd e tal, né, o Enerd Games, pode ser bacana e tal, pode ser que dê certo, blá blá blá, né? Ok, vamos, né? A vida já é feita de aventuras, né? Então foi um dos motivos que eu vim pra São Paulo, né? Foi por causa do Nerd Games. Mas eu já tinha planos de vir pra cá, né? Talvez não iria diretamente, mas eu acho que no futuro ia acabar rolando de eu vir pra cá pra São Paulo e não estou arrependido de ter vindo pra cá, por mais que o projeto tenha acabado, ainda é muito bom estar aqui, pelo menos pro que eu faço, eu gosto de estar aqui, né? Enfim. E aí teve já umas red flagzinhas em relação ao projeto, porque eu lembro que o Kaká falou comigo e demorou meses pra sair o contrato. Tipo, tava na virada do ano. Eu acho que o Caio veio falar comigo, foi em outubro? Alguma coisa assim, né? Ele veio falar comigo em outubro, eu sei que demorou até quase janeiro sair um contrato. Eu criei o contrato pra realmente dar o processo de mudança, de vir aqui buscar apartamento e me mudar, né? Porque eu precisava do contrato, porque se eu vou vir às cegas e nada rolar, aí também é tenso, né? Eu já queria estar com o negócio um pouquinho certo, pelo menos, né? E aí foi meio que uma primeira red flag. Inclusive, esse foi um dos motivos do Guzank, né? Ele ter saído, não ter continuado no Nerd Games. Ele iria estar no meu lugar, né? Não seria eu. Só que ele viu que demorou tanto, ele falou, não quero, vou pular fora. Demorando muito, ele quis sair, né? Meio que foi uma red flag, né? Mas, ok. Saiu o contrato, beleza, vim pra cá e a gente começou o nosso projetinho aí de Nerd Games, né? O Nerd Games era um foco de projeto de justamente games do Enerd. E como a gente tinha o nome do Enerd, a gente tinha também, óbvio, que uma equipe por trás. Se você for ver, tem equipe de edição, equipe de roteiros, né? A gente basicamente apresenta, faz os podcasts, mas os vídeos, se vocês forem ver lá do canal do Enerd, tem uns vídeos muito massa, inclusive, que tá lá, que são vídeos bem roteirizados, que a gente gravou, né? Mas não foi a gente que escreveu, tá? Então, realmente, uma equipe toda trabalhando por trás. E assim, vou mentir pra vocês, não. Na nossa cabeça, o foco do Enerd era o projeto crescer a ponto da gente conseguir chegar próximo ou até competir com o Flow Games, porque o Flow Games é um nome gigante e o Enerd também é um nome gigante, né? A equipe Flow e a equipe Enerd. E eu falei, pô, a gente tem chance de conseguir fazer isso. O grande problema é que só eu e o Kaká que queríamos isso, porque a gente, como equipe do Enerd, a gente não ficava numa, nem digo prioridade, né? Mas a gente ficava bem assim, pô, ok, é um projetinho a mais. A gente ficava bem que, ok, em segundo plano ali. A gente tinha equipe, tinha algumas atenções, tinha algumas coisas, mas além de eu e o Kaká não tinha uma vontade, né, de fazer o negócio ir mais acima do que ele poderia ir, né? E eu lembro porque a gente queria muito, por exemplo, acabou não rolando, né? A gente queria muito ter stands em eventos. Então, pô, a gente ia num evento, Gamescom, você tinha lá o stand do Flow, na Retrocon, tinha lá um stand do Flow, né? Um aquário com Flow, chamando convidados e tal. A gente queria fazer isso, pô, era um negócio que dava pra gente fazer com o nome Nerd. Acabou não rolando, por mais que a gente tentava fazer, né? Então, muitas das coisas do projeto Nerd era eu e o Kaká, a gente ambicioso, tentando fazer um negócio emplacar. Só que, tipo, a equipe principal lá meio que falava, ok, vamos, calma. Então ficava meio, assim, as coisas não caminhavam do jeito que a gente queria, sabe? Mas beleza, por que acontece? Ia ter uma reestruturação na equipe lá do Enerd. Eu tô tomando cuidado aqui pra ver se eu não posso falar muita coisa interna. Não sei se eu posso falar, mas eu preciso falar pra vocês o que aconteceu, né? E aí teve uma reformulação na equipe interna. Falei, beleza, agora a gente vai ter uma reformulação, né? Porque vai mudar algumas coisas na estrutura da Enerd, a gente vai conseguir fazer o nosso negócio. Só que essa reformulação, o
que eles entraram ali em conclusão de que não faria sentido ter um canal de games separado do Ei Nerd. O que eles querem é que a parte de games realmente também seja integrada no canal principal do Ei Nerd. Então, depois de um ano e pouquinho de projeto, eles decidiram encerrar o Ei Nerd Games. E é basicamente esse o motivo, né? E se você for entrar no Ei Nerd agora, no canal principal lá, você vai ver que, óbvio, tem muito vídeo com o Peter e o filho dele, né, com o Breno, só que você vai ver que também tem alguns vídeos ali com pessoas diferentes apresentando. E esse é o foco, mais ou menos. Inclusive, eu não sei se a gente ainda vai apresentar coisas lá, a gente ainda tá decidindo sobre isso, mas pode ser que talvez vocês me vejam e vejam o Kaká em algum vídeo ou outro relacionado a games lá no canal principal do Ei Nerd, se, né, rolar, né? E aí acabou o projeto. E foi basicamente esse o motivo, a forma como que eles queriam reformular ali o canal, né? E a gente, assim, e tinha meio que umas red flags, assim, dava pra gente ver que a gente tava meio que de escanteio em muitos pontos e que a gente queria ter um pouco mais de relevância e eu sentia isso. Eu até pensava comigo mesmo, né? Falava tipo assim, pô, vou dar mais talvez um ano, sei lá, de Nerd Games, se eu ver que realmente a gente tá muito esquecido, eu acho que eu vou sair do projeto, porque, né, eu queria fazer um negócio ser maior ainda, né, grande. A gente chegou quase 100k em um ano aí, foram números muito bons, mas eu acho que a gente poderia chegar muito mais longe, tá ligado? E eu pensava até nisso, em sair, né? Mas acabou que aconteceu antes aí e o projeto meio que... O projeto acabou, né? Não meio que acabou, não. O projeto acabou. E boa, né? Obviamente que eu não fiquei horrorizado, triste pra caramba. Assim, triste a gente fica, né? Porque é um projeto que a gente construiu por um ano, ele chegou quase 100k e foi descartado, né? Mas não foi um baque absurdo, eu não ganhava salário nem nada. O Enerd era um negócio a longo prazo que daria retorno para mim e pro Kaká quando crescesse mais, etc. Então era um investimento mais a longo prazo. Eu não fiquei triste por ter vindo para São Paulo, obviamente eu gosto de estar aqui, né? Então assim, fiquei triste pelo projeto, mas não fiquei mega frustrado, puto, nada do tipo. Obviamente que fechou o projeto e continua tudo bem. O Peter ainda é amigo, o Breno é amigo, né? E são muito legais. O Peter, o Breno, a Diana, todo mundo é muito gente boa. É uma galera muito legal. Vira e mexe, a gente encontrei Breno em evento há pouco tempo atrás. E amigo, virou amigo, né? Então não tem nada de receio, nada sobre o fim do projeto, tá? Mas foi mais ou menos isso daí que aconteceu com a Nerd. Infelizmente não deu certo, né? São outros planos da empresa aí, Nerd, aí em torno do projeto. Agora sobre o canal, o que vai acontecer com o canal lá? O Nerd, ele falou, pô, já que a gente vai fechar, o canal pode ficar com vocês, só que a gente não pode ter um nome Nerd Games no canal, né? Então a gente vai ter que mudar o nome do canal. E a gente tá pensando ainda o que vai fazer, né? O que a gente pensa em fazer justamente um canal um pouco mais abrangente, focado em games também, mas a gente falando de outros assuntos, mas focado justamente em podcast. A gente vai ver se a gente consegue utilizar a mesma estrutura que a gente tinha no Nerd, pelo menos para os podcasts, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, se tornar um podcast, porque a gente não tem, tipo, eu não tenho recurso agora, né? Eu tô com os gastos aqui a mais, então eu não tenho recurso para pagar editor. Eu já mal tenho pro meu canal, né? Pagar editor, roteirista, e não tenho tempo pra eu e o Kaká, acredito também, não ter tempo da gente planejar um conteúdo extra para um canal do Nerd Games, que antes a gente tinha uma equipe, agora a gente não vai ter mais. Então não faz sentido. Até porque, pô, se eu vou produzir uma coisa pro Nerd Games, o esforço que eu vou ter pra produzir lá é melhor produzir no meu canal, o Kaká produzir no dele. Por que a gente vai dividir o AdSense e a gente pode fazer as coisas no nosso canal? Não faz sentido. Mas no quesito podcast, que é uma coisa que eu não faço, né? O Kaká também não faz mais no dele. Beleza, a gente tá pensando sobre isso ainda, mas a gente tem que mudar o nome, eu não sei o que a gente vai fazer ainda, mas é mais ou menos esse daí o futuro do Nerd Games. Mas a gente não quer deixar parado, pelo menos o podcast, porque, pô, um canal de 70k, não deve demorar muito pra chegar a 100k aí, até porque, pô, a questão de podcast, convidados, etc, tudo foi por parte da gente, tudo contato nosso, e a gente tem bons contatos, porque, né, muito tempo que a gente tá nessa, então a gente conhece muita gente, eu conheço muita gente, o Kaká conhece muita gente, então vira e mexe a gente tá chamando pessoas aí pra ir no podcast, então os contatos, a qualidade dos convidados a gente consegue manter tranquilamente, né? A gente só precisa ver isso daí, questão de lugar do podcast, que pra mim tem que ser presencial, eu não curto fazer assim, podcast online e tal, sei que tem muita gente que vai acompanhar, óbvio, mas sei lá, não é muito minha praia, né? Mas a gente pensa no que vai fazer. Também jogar o canal fora é complicado, né? Mas mais ou menos é esse o fim que aconteceu com o Nerd Games, né? Basicamente foram mudanças aí de planos e etc. E o canal lá acabou, né? Triste, pero fazem parte, coisas que fazem parte da vida, né? A vida é assim mesmo, coisas... Vou falar igual aqueles desempregados, né? Que é demitido.
um novo ciclo. Um novo ciclo. Não, mas eu tô super de boa com a situação, né? Obviamente que eu queria que tivesse continuado, eu queria, dava pra gente realmente ir longe com o negócio, mas não foi a ideia. Aí não foi, foram outros planos aí, planos diferentes do nosso e faz parte da vida, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô.